Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre o Brasileirão, São Paulo e Vasco. A gente teve meio que um adiantamento, né, de alguns jogos aí, tanto para o São Paulo e para o Vasco e para o Atlético Mineiro, acho que pensando obviamente na Copa do Brasil no fim de semana. E assim, ambos vão decidir a vaga, a decisão. E o Vasco, ao contrário do Atlético Mineiro, resolveu usar os titulares nesse meio de semana, inclusive os mais veteranos, os mais velhos, e não deu certo, né? O São Paulo vence por 3-0, baita atuação do Lucas Moura marcando 2 gols, o Luciano marcando o primeiro. Então, assim, foi uma atuação que a gente pode falar aí por parte do Vasco, né? Desastrosa, não só pelo resultado, mas pelo planejamento, né? Porque eles colocaram em campo 3 jogadores que teoricamente serão titulares contra o Atlético: Dimitri Payet, Felipe Coutinho, o Vegetti. E além deles não terem dado impacto no resultado do jogo, eles jogaram mais de um tempo inteiro, né? O Payet foi substituído acho, com 60 minutos e o Vegetti e o Coutinho chegaram a ter mais de 70 minutos. Payet e o Vegetti, lembrando que são jogadores com mais de 35 anos de idade, e o Coutinho é uma máquina de se lesionar. Então, assim, essa ideia de você colocar esses jogadores assim para participar dessa partida, né? Que no final é uma derrota, né? Se fosse uma vitória, acho que ninguém estaria criticando tanto, né? Mas como o time perde de 3-0, né? Tipo, acho que eles deviam ter feito igual o Atlético, né? Porque se for surpreendido, ótimo, né? Porque o Atlético hoje foi sem pretensão nenhuma de ganhar do Fortaleza, né? Colocaram o time completamente misto, só jogador do banco. E assim, né? Eles quase ganham porque tem muitos expulsos pro lado do Fortaleza, 2 expulsos, né? E aí jogaram até melhor do que eu imaginava. O segundo tempo eles entraram mais focados, criando mais, né? Mas assim, é um Atlético Mineiro, né, que poupou basicamente todo mundo que dava. Óbvio que tinha muita gente voltando de data FIFA, tinha jogador que estava suspenso, mas acho que o Atlético iria mesmo com essa formação para, obviamente, ali preservar os jogadores para estar mais inteiros para a semifinal, né, da Copa do Brasil. Então, eu acredito que o Atlético Mineiro foi mais sábio, né? Ainda saiu com um ponto. O Vasco saiu zerado e ainda com -3 de saldo dessa partida, né? Então, é horrível, né, essa atuação para o Vasco por vários sentidos diferentes, né? Mas para mim o pior é o planejamento, né? Porque falta de foco e prioridade, né? Eu entendo que assim o Vasco sempre tem aquele medo de ser rebaixado e aí acaba colocando o time mais forte, mais tempo para jogar. Porém, neste momento, o Vasco tem, se não me engano, 37 pontos. O primeiro colocado na lista do rebaixamento é o Vitória, com 29, né? E eles têm o mesmo número de jogos, se não me falha a memória. Então, você tem 8 pontos de vantagem do Vasco para a zona de rebaixamento. O que eu quero dizer com isso, né? Faltando ali umas 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, eu acho muito difícil o Vasco ser rebaixado, né? Com 2 vitórias, para mim o Vasco se mantém na Série A. Só mais 6 pontinhos. Acho completamente difícil equipes com um aproveitamento baixíssimo de vitórias até agora na temporada, né? Irem lá e tirar uma vantagem que, tipo assim, vamos colocar com os 8 pontos mais 6 das 2 vitórias, 14, né? Eles teriam em 10 jogos 30 pontos, ganhar 14, né? Se em quase 30, em 10 jogos teriam que ganhar 14 pontos, né? De 30 pontos disponíveis, né? Se em 30 jogos os times estão ali somando 30 e poucos pontos, né? No caso do Vitória, 29, né? Tá somando um ponto por jogo, é bem difícil de acreditar que vai acontecer, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, já que está difícil de acontecer, podia, obviamente, ter um senso de prioridade, colocar o time reserva igual o Atlético Mineiro fez, pensando, obviamente, na Copa do Brasil, que dá grande premiação, pode ser uma porta para Libertadores que claramente não está muito aberta para o Vasco nesse Brasileirão. Então, assim, acho que faltou prioridade. Vamos ver se o time vai performar pior fisicamente na hora de enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de volta, né? Porque o Atlético Mineiro, como eu disse, fez o dever de casa para literalmente ali preservar os seus principais atletas. O Vasco arriscou e no final arriscou de uma maneira que não deu retorno, né? Como eu disse, a equipe perdendo de 3-0, jogando mal, jogadores insatisfeitos pela maneira que foram utilizados hoje, por substituições meio precoces, mas é aquele negócio, né? Uma situação que acaba sendo um pouquinho plantada pelo Renato Paiva. Agora é ver se o Vasco vai estar forte aí para o fim de semana, né? Para decidir a vaga final da Copa do Brasil. E é claro, aí a gente tem que ver como que o São Paulo vai continuar esse finalzinho de temporada, visto que eles ainda estão relativamente próximos ali
do top 4, né? E assim, baita atuação do Lucas Moura, no Fossa de novo, jogou muito futebol. E é um São Paulo que, ao meu ver, tem um elenco interessante e tem um técnico bom. O Zubeldia é um bom técnico. Tem gente que fica falando o contrário, mas acho que dentro do padrão de investimento que o São Paulo teve essa temporada, com as ferramentas que ele teve em mão, acho que o São Paulo, tá, ao meu ver, está acima das expectativas. Por mais que algumas ali acho que deixam um pouco a desejar, mas no contexto geral, acho que o São Paulo ele faz uma temporada melhor este ano do que fez no ano passado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.